Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Magesi, eu tenho 38 anos, sou escritor e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o meu ofício, né, que é escrever, e posteriormente como eu lido com as redes sociais e como eu levo aquilo que eu escrevo para as redes sociais. Eu vou começar fazendo uma pequena apresentação, uma introduçãozinha, falando sobre como tudo começou, né? Eu sou paulistano, né, e morei muito tempo em Minas Gerais e também em Salvador, Bahia, né? E eu comecei a escrever há mais ou menos há uns 9 anos atrás, comecei a rabiscar as minhas primeiras coisas, né? Então, ou seja, mais ou menos ali na casa dos 30 anos, né? Primeiro por uma necessidade básica de expressão, de poder colocar as coisas para fora mesmo, né? Acho que é um momento muito, né, comum em quem começa a praticar algum tipo de arte ou, né, no nosso caso aqui, escrever é colocar aquilo do lado de fora e ver aquilo do lado de fora de maneira externa, né? Buscando um certo alívio, buscando algum tipo de autoconhecimento e etc. Primeiramente, eu acredito que todo escritor ele nasce de um leitor, né? Então, durante toda a minha vida, eu sempre tive muito contato com os livros, né? Eles sempre estão me cercando, né? Aqui nesse pequeno ambiente de trabalho onde eu escrevo, né? E os livros são os meus companheiros desde muito novo, assim. Lembro do primeiro livro que eu ganhei, que foi As Aventuras de Gulliver, né? Que era um clássico da literatura, aí, digamos, infantil, né? O jovem infantil, e aquilo sempre me deslumbrou, né? Sempre poder enxergar mundos através das palavras foi algo que sempre esteve comigo, assim. E os livros sempre foram meus companheiros, então eu fui avançando na leitura, né? Primeiro eu comecei a ler coisas, digamos assim, mais menos densas, mais ao nível de entretenimento, né? Que seria ali Agatha Christie, que eu gosto muito até hoje. E aí, por conta de uma bibliotecária, né? Muita gente já não sabe o que é mais, né? Nos nossos tempos, mas é uma pessoa que ficava ali na biblioteca e ela via meu interesse em ler, né? Então ela sempre ia me provocando, sugerindo alguns títulos, digamos assim, mais complexos, e aí eu fui saltando, e me tornei um leitor compulsivo, inveterado, né? E gosto muito, e é o que eu sinto mais prazer em fazer hoje em dia, é ler, estar com os livros, né? E, naturalmente, quando eu precisei criar alguma forma ou buscar alguma forma de expressão, né, através da arte, naturalmente, por uma inclinação totalmente óbvia e lógica, eu fui escrever, né? E aí comecei a escrever e tudo mais. Eu lembro que eu, compartilhando essas memórias, acho que isso é um pouco nisso que eu acredito também, né, em termos de oficina. Eu não acredito muito em que as pessoas vão aprender a escrever, mas sim compartilhar memórias, e se algo servir para vocês, aí seria muito legal, assim. Mas eu lembro que eu morava em Belo Horizonte, né? E ficava rodando pelos bairros ali e tal, morava num bairro um pouco afastado do centro, mas tinha sempre um centro cultural próximo, né? Daí a importância desse lugar pra gente. E eu lembro que um dia que eu estava muito sem destino, sem motivo, sem possibilidade de ver um norte para minha vida, eu encontrei um centro cultural e dizia assim, curso de palhaço. Foi engraçado porque, assim, eu sou uma pessoa naturalmente muito tímida, inclusive estou muito tímido e não tem ninguém aqui, só eu e a câmera, mas só pelo fato de eu saber que vai ter gente me olhando, eu já estou muito tímido. E eu, por um impulso desses que eu não consigo explicar, eu entrei, me matriculei, tinham poucas pessoas matriculadas, porque não era um curso de grande interesse, né? E, e eu me matriculei para começar a estudar a palhaçaria ali, né? Daquilo que o professor, né? Daquilo que aquele palhaço mais experiente tinha para passar para a gente. E eu lembro que uma das coisas que mais me incomodou, mas foi uma das coisas que mais me transformaram nessa vida, foi um momento onde o exercício que nós tínhamos era simplesmente ficar na frente do público, né? Tinha ali mais ou menos 10, 12 pessoas,
por 10 minutos sem fazer aproximadamente nada, né? Apenas ficar parado olhando para aquelas pessoas. E pode parecer muito bobo, muito... Poxa, mas foi de um incômodo que eu não consegui não sentir aquilo, né? E sabe quando você vai ficando incomodado, 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 e quando você percebe passou apenas um minuto ali, né? E as pessoas te olham e você se sente muito exposto ali, né? E você não pode fazer nenhum tipo de interação, nenhuma graça, nenhuma piada, nada. Ficar em silêncio olhando para as pessoas. E aí você vai cruzando os olhares, vai olhando, olhando, olhando. E você vai simpatizando com algumas pessoas, antipatizando com outras que tem um olhar para te realmente deixar constrangido. E outras vão ali te iluminar com o olhar delas e vão te gerar uma confiança. Tudo isso foi algo muito importante para mim, principalmente depois quando eu comecei a escrever, porque eu aprendi que a minha escrita ela é muita de uma exposição. Eu sempre estou falando de mim, né? Sempre estou falando sobre as coisas que estão dentro ali, né? Minha pequena poesia, ela é sobre isso, né? Ela é sobre o meu olhar para o mundo, né? E ao mesmo tempo exibir isso, né? Que é o que a gente vai entrar no segundo momento do nosso bate-papo, que é a coisa das redes sociais, foi algo determinante para isso. E outra coisa também que eu aprendi nessa oficina, né, de palhaços, foi que o palhaço não necessariamente ele precisa ser engraçado. Ele, né, existem até alguns grupos de palhaços que estão para provocar o medo, inclusive, né? Então ele não precisa ser engraçado, né? Que isso foi uma coisa que eu falei, como assim um palhaço não precisa ser engraçado? Não, ele não tem obrigação de ser engraçado. Porém, todo palhaço ele tem digamos assim, a missão, né, de causar estranhamento, né? O que seria isso? Se entrar um palhaço aqui agora, vai ser um estranhamento, né? E ele busca isso de várias formas. Então ele usa roupas folgadas, ele usa sapatos enormes, ele tem uma postura diferente, né? Ou os palhaços que são ditos como os palhaços brancos, que são os palhaços elegantes, né? Que sempre estão com gestos longos, etc. Então, esse conceito de estranhamento sempre teve na minha cabeça, sempre teve. De causar estranhamento, né? E isso veio muito, ainda está muito enraizado em mim, né? E eu lembro que quando eu comecei, quando eu sentei pela primeira vez para escrever, eu lembro que tinha acabado de terminar um relacionamento, né? Por isso que eu comecei a escrever, na verdade, né? Porque eu não sabia lidar com aquilo, né? Sendo muito sincero, confessional. Eu não sabia lidar com aquilo, não sabia lidar com o fim, ainda não sei, né? Com os finais. Mas eu lembro que eu sentei e comecei a escrever no papel, no Word, coisas assim, românticas ao extremo, chorosas, melancólicas e tal, perdi a vontade de viver, aquela coisa toda, mas foi muito necessário para mim, né? E aí eu comecei a escrever e foi num primeiro momento para mim, assim. E foi me fazendo meio que bem, não no sentido de me curar, né? Eu não sei se eu acredito que a escrita ela pode, mas não quer dizer que ela é para isso, né? Mas nesse primeiro momento todos meus textos, né, iniciais, eles são muito textos dessa coisa interior das dores do adolescente ali, jovem e tal, né? Porque esses foram antes de eu começar, digamos assim, profissionalmente, né? Foram os primeiros rompantes que eu tive ali na adolescência, ali por volta dos 20 e poucos anos. E depois continuei a ler, né, a estar ali e nunca mais tinha escrito nada, assim. E quando foi mais ou menos em 2013, 14 mais ou menos, eu estava num grupo de palhaços em Belo Horizonte, chamado Menestréis Errantes. É um pequeno grupo que a gente montou com amigos
para fazer incursões pela cidade. Então a gente queria criar situações assim do tipo, putz, você tá no metrô, de repente tem um palhaço passeando por ali. E o meu palhaço ele sempre foi muito ligado à literatura, assim, sempre, né, gostei muito de literatura, então como o palhaço é uma extensão do meu próprio ser, ele era um palhaço, digamos assim, bem literário, né? Ele se chamava Quixote, né? Palhaço Quixote. E a gente, eu sempre procurava fazer as minhas intervenções baseadas em poesia, né? Porque eu já era um leitor de poesia e gostava muito. E eu lembro que a gente falou, poxa, vamos montar um restaurante na rua, né, em frente a um outro restaurante, né, ou uma rede de fast food, etc., que era uma mesa, 4 cadeiras, onde as pessoas poderiam jantar. Então era a mesa posta, e eu era um dos garçons, tinha um outro garçom, que era, digamos assim, o chefe, meu chefe, e a cozinha e tal. Então a gente organizava esses jantares e servia poesia. Então a pessoa escolhia ali o prato, e nós declamávamos um poema para aquela pessoa. E isso veio muito daquilo que eu considero o estranhamento, ou seja, no meio de uma tarde, noite, pessoas voltando, né, para casa depois de um dia cansativo, encontrar um grupo de palhaços oferecendo poesias pelas ruas, né? E eu fiquei um pouco meio obcecado por essa ideia do estranhamento e resolvi começar a escrever aquilo que eu considero pequenos estranheirismos, né? E como eu defino isso? Que ainda é parte muito importante daquilo que eu produzo hoje. É causar um estranhamento através de algo que sempre esteve ali e as pessoas não notaram. Por exemplo, recentemente eu escrevi um poema que era mais ou menos, né, nesse tempo de pandemia, falando sobre esse tempo de pandemia, de um pai que estava no supermercado onde tem aquelas máquinas de pegar ursos, né, e tal. E ele estava ali tentando numa luta para pegar um urso para a filha dele que estava do lado, né? E o que eu notei foi assim, eu notei que eu fiquei parado assistindo a cena, o pai já estava mais ou menos na 4ª tentativa, e na medida que ele foi indo pelas tentativas, as pessoas começaram a parar para assistir, então ficamos ali mais ou menos umas 6, 7 pessoas assistindo aquilo. E eu achei aquilo incrível, e anotei, e depois vim trabalhar isso no poema, né? Anotei porque eu achei que as pessoas estavam precisando de uma pequena vitória nesse tempo de pandemia, né? Uma pequena alegria, porque ela era logo no começo, onde a gente não tinha perspectiva nenhuma sobre cura, vacinas, etc. Divulguei nas redes sociais esse poema, as pessoas vieram... A reação é muito incrível, assim, as pessoas vêm falar com você e tal, porque é algo que pode estar na vida de qualquer pessoa, né? Não é algo... é algo grandioso, mas não naquilo que é grandioso, no que diz o senso comum da grandiosidade, da enormidade dos eventos. Não, é algo que está no dia a dia, é algo que está no cotidiano. Então, nesse primeiro encontro, nessa primeira, digamos assim, nossa primeira apresentação, eu quero colocar isso de uma forma muito clara, assim, o que eu procuro fazer é fazer com que as pessoas sintam um estranhamento quase invasivo de algo que poderia ser da vida delas e que uma outra pessoa externa, ou seja, a figura do poeta, conseguiu observar sem conhecer essas pessoas, né? Então, aquela ideia de, nossa, isso foi para mim, nossa, eu já vi isso, nossa, eu já caminhei por essas ruas, nossa, tudo isso é onde eu quero chegar e é o que eu procuro fazer, e eu acho que é uma das coisas que caracterizam de uma forma, digamos assim, de uma forma, de uma identidade daquilo que é meu trabalho, né? Da coisa ser algo totalmente humano, né? Então é isso, pessoal. Nesse primeiro encontro é isso que eu queria deixar para vocês. A gente vai voltar aqui, a gente vai explorar um pouco mais essa parte do fazer, né? Daquilo que eu considero
o meu fazer poético, aquilo que eu escrevo, para onde que eu quero ir, a gente vai fazer algum exemplo prático disso, né? E depois também fazer alguns desafios para vocês aí, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Valeu!